Pessoal, bom dia. Aqui é o professor Marcos de Biologia. Então, pessoal dos segundos anos, segundos B, C e D, espero que todos estejam bem e que estamos iniciando o quarto bimestre. Isso aí, nós estamos iniciando e um bimestre que termina o ano, então peço que todos vocês que fiquem com a gente. É uma aula mais curta, uma aula mais sintetizada e fique com a gente até o final para que a gente fale hoje de DNA, tecnologias e manipulação. Esse assunto, pessoal, ele traz tudo que o DNA, tudo que a gente já estudou do DNA tem a ver com tecnologia. Então ele é bem interessante, tá bom? Então vamos começar a nossa aula com algumas perguntas problematizadoras, tá bom? Então façam as atividades, postem na data que a gente vai colocar. As atividades estão de uma forma mais sintetizada para que todo mundo consiga fazer, tá bom? Grande abraço, então, vamos começar. Bom, eu vou começar fazendo 3 perguntas que eu chamo de problematização. Primeira pergunta: o que você entende por biotecnologia? Então, já que nós estamos falando de DNA, de manipulação do DNA, tem a ver com o conceito de biotecnologia. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o que é biotecnologia. Outra pergunta é o que significa o termo transgênicos, que também é um termo ligado ao primeiro conceito, ao conceito de biotecnologia. E uma pergunta aí para a gente pensar um pouquinho. É possível fabricar hormônios? Será que a gente consegue fabricar hormônio, já que hormônio é algo que, por exemplo, nós, seres humanos, produzimos por meio de nossas glândulas. Mas será que o homem já consegue, o ser humano já consegue fabricar hormônio? Então, essas 3 perguntas nós vamos direcionar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos começando com o conceito de biotecnologia. Vamos lá, então. O que é biotecnologia? É qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Então, esse conceito, pessoal, de biotecnologia é muito importante. É o conceito mais aceito, que foi determinado na Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas no ano de 1992. Então, qualquer aplicação tecnológica que a gente use um sistema biológico, um sistema vivo, para fabricar ou para modificar algum processo, chama-se biotecnologia. O próprio nome fala, é tecnologia aplicada à vida. Tá certo, pessoal? Então aí a gente... mas por exemplo... Então nós vamos ter nessa atividade, inclusive vocês estão iniciando o quarto bimestre com a apostila de biologia, né, na página 47, DNA, tecnologias de manipulação. E tem um jornalzinho já com algumas notícias de biotecnologia, que é chamado Jornal BioNews, que é bem bacana. Então ele traz vários exemplos de biotecnologia, mas a gente pode falar de alguns. A clonagem de seres vivos é uma biotecnologia, os alimentos transgênicos, os animais transgênicos, a biotecnologia aplicada às vacinas. Então nós temos vários tipos de biotecnologia, inclusive a fabricação de hormônios, que a gente vai estar discutindo também, é um tipo de biotecnologia, tá certo? Então, acho que o conceito de biotecnologia está bem colocado. É a tecnologia aplicada a sistemas biológicos, usada para fabricar ou para modificar algum processo que a gente vai utilizar para uma utilidade prática, tá certo? Então, vamos seguir. Um assunto, pessoal, que é relacionado, que faz parte desse rol de conteúdos que a gente está discutindo, são os transgênicos. Transgênico quer dizer organismo geneticamente modificado. Como que faz isso? Tem até um desenho aqui de uma molécula de DNA, né? Mas como que faz um transgênico? Então, os pesquisadores, os cientistas, eles pegam o gene lá daquele ser e colocam um gene diferente. Então, isso é um transgênico. Por exemplo, é um organismo que recebe um gene de outro organismo doador. Então, ocorre uma alteração no seu DNA.
Então ele vai ter uma característica que ele não tinha antes. Então nós temos plantas transgênicas ou plantas geneticamente modificadas que de repente ela vai ter algumas características que ela não tinha, porque é o gene que produz, é o DNA que produz essa característica, né? Então com essa modificação ele vai ter essa característica que ele não tinha. Então é muito importante, porque hoje, por exemplo, a gente come, a gente se alimenta, a nossa alimentação diária, nós temos alimentos transgênicos, por exemplo. Então, é interessante vocês entenderem esse conceito, porque ele está no nosso dia a dia. Por exemplo, se você vai comprar, tem determinadas rações de animais que você vê uma letra T embaixo, no cantinho assim do pacote. Aquele T, ele significa que é um alimento transgênico. Aquilo foi feito de alimento transgênico. Mas muitas batatas que a gente compra de salgadinho, né, em pacotes, muitos derivados do milho, são provenientes de alimentos transgênicos, tá certo? Então está aí o conceito de transgênico, que é bem importante também e que faz parte, é um tipo de biotecnologia, né, pessoal? Então, pessoal, para a gente ilustrar essa conversa e para entendermos melhor, se vocês observarem na apostila de vocês, na página 47, tem, como eu já falei, o BioNews. O BioNews ele traz algumas notícias, alguns recortes de notícias sobre biotecnologia. E eu vou comentar algumas delas para vocês. As atividades que vocês vão fazer são baseadas nelas. Então, eu vou comentar 3 notícias aqui que são bem bacanas e que mostram exemplos de biotecnologia. Primeiro, mosquitos transgênicos são criados para combater a malária. O que os cientistas fizeram aqui? Eles inseriram no mosquito que transmite a malária, porque a malária é uma doença transmitida pelo mosquito Anófeles, também conhecido por mosquito prego. E eles fizeram uma modificação no gene desse mosquito, porque esse mosquito ele pica uma pessoa e pega, né, o protozoário, né, que transmite a malária. É um protozoário chamado Plasmodium. Então esse mosquito ele pega o protozoário e vai lá e pica outra pessoa e transmite esse protozoário. Quando eles fazem esses mosquitos transgênicos, esse mosquito, na hora que ele vai picar as pessoas para transmitir o protozoário, ele não transmite. Então, é bem interessante esse estudo que fizeram com mosquitos transgênicos, porque a malária, para quem não sabe, é uma das doenças que mais matou ao longo dos tempos. E a nossa região norte, principalmente, tem muitos casos de malária ainda. A malária, também conhecida popularmente como maleita, tá, pessoal? Então, é bem interessante essa notícia aqui e ela está falando dos transgênicos, no caso, transgênicos relacionados a insetos, na verdade, a animais, tá certo? Então, ilustra bem o que a gente falou e vocês vão ter condição de responder as questões assim, tá bom? A segunda notícia que vocês estão vendo aqui, pesquisa revela que bebidas à base de soja não registram em seus rótulos que contêm ingredientes transgênicos. É o seguinte, é outra notícia que tem no BioNews, na apostila de vocês, que fala o seguinte, né? Todo alimento que tem transgênico, o consumidor tem o direito de saber quanto tem. E tem alguns alimentos que foi feita uma pesquisa que diz assim, ó, tem 2% de soja transgênica nessa bebida. Só que você olha lá, está escrito, tem 2%. Daí você vai fazer uma análise no laboratório, eles perceberam que tem mais que 2% de ingredientes transgênicos. Agora, faz mal um monte de transgênico? Essa é uma discussão para outra aula, mas nós estamos dizendo aqui que os transgênicos, para a gente ingerir, a gente tem que saber, porque ele é modificado. Então a gente tem que ter a gente tem que ter esse conhecimento. Se é bom ou se é ruim, a gente vai discutir numa outra aula mais para frente ainda esse ano, tá certo? Então, também ilustra a aplicação da biotecnologia, tá certo, pessoal? E aí, pessoal, a última notícia, né? É possível fabricar hormônios? Será que é possível fabricar hormônios? E tem uma notícia falando também, fabricar hormônios seria uma tecnologia aplicada à vida, seria um exemplo de biotecnologia. E se você observar, analisar, a notícia diz o seguinte, ó,
Eles pegaram hormônios humanos, mas na verdade eles pegaram a sequência genética, lá nos cromossomos de humanos, onde produz o hormônio. Levaram essa sequência genética em laboratório, fizeram uma cultura de bactérias, a bactéria chamada E. coli, E. coli, que são bactérias comuns, que não são bactérias que causam doenças, nada, que a gente inclusive tem no corpo, mas fizeram isso no laboratório. Então pegaram hormônios, sequência de cromossomos humanos e colocaram para a cultura dessas bactérias. E essas bactérias conseguem produzir mais hormônios iguais a esse que a sequência genética humana tem. E aí o que eles fazem? Eles colocam esse hormônio em processos químicos para que se produzam em larga escala. E aquele que precisa de uma terapia com determinados hormônios, eles podem utilizá-lo. Tá certo, pessoal? Então percebam que tem muita biotecnologia. A gente falou sobre 3 notícias aqui. Isso só foi possível, vocês vão se deparar com perguntas assim, porque a partir de 1953 a molécula de DNA foi descoberta, lembra do Watson e Crick? Antes disso, isso seria uma ficção científica. Hoje não, hoje é ciência. Inclusive, quero aproveitar para terminar essa aula falando para vocês. A ficção científica é considerada pelos cientistas muito importante, pessoal. Sabe por quê? Porque a ficção científica, ela permite que a gente discuta clonagem, por exemplo, mutações, experimentos com humanos, com animais, com a evolução da vida, a exploração do espaço. Então, é muito importante, porque ela aproxima o que não é verdade. Para quem não se lembra, ficção científica é um gênero, né? Não é uma realidade, mas ela aproxima muito a ciência do que pode se tornar realidade, tá certo? Então fica aí a nossa aula de hoje. Vou parar por aqui. Façam as atividades, envia para a gente. Vá lá no YouTube, né? Vocês estão vendo pelo YouTube, vocês dêem um like, coloquem o nome lá, tá? Se inscreva no canal e façam tudo certinho para que a gente possa continuar com as nossas aulas, tá certo? Um grande abraço para vocês e que continuem bem e continuem estudando. Tchau, tchau!